Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Olá, voltamos com o programa Espírita Amor e Caridade. E nessa edição temos aqui duas pessoas muito legais, amigos nossos, o Eduardo e a Marilza, que vão falar conosco de um tema muito importante, que é o tema da justiça das aflições. O Eduardo, ele frequenta a Casa Espírita Francisco de Paula. Ele é professor, ele faz trabalhos na reunião mediúnica, palestrante, enfim, e uma pessoa para quem eu já tive a alegria de dar aula para o filho dele. Alguém, então, que a gente pode considerar que é da família, além dos laços espíritas. Eduardo, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E temos aqui a Marilza, que é trabalhadora aqui da casa, do SEAC. Ela é pedagoga, é filósofa, palestrante, coordenadora do estudo sistematizado e trabalha na evangelização das mães. É muito trabalho, né, Marilza? É, um pouquinho, né? Mas a gente tenta fazer o melhor possível. O trabalho com as mães eu divido com a minha irmã Kátia, né? Também trabalhadora aqui da casa. Que bacana. A gente vê então que os trabalhadores todos da Casa Espírita, eles estão aqui, eles têm também uma vida totalmente fora, né, da casa. Você como professor, você como pedagoga. Como é que é possível dinamizar essas questões do dia a dia com os trabalhos da casa? É fácil, é complicado? Como é que fica isso? É difícil, é muito difícil, porque a gente sabe que o número de pessoas, né, dispostas ao trabalho caritativo, né, ao trabalho voluntário, é muito pouco. Então a gente tem que, além do nosso sustento, ainda temos que contribuir com a nossa colaboração, o nosso tempo caridade, com a realização, né, dessa divulgação da doutrina que a gente acredita. Então por isso a doação. E no caso, Marilza, todo mundo fala que a dona de casa é sobrecarregada porque tem uma dupla jornada de trabalho. Uma dona de casa espírita, então, tem uma tripla jornada de trabalho? Tem, eu acho que até ela quadruplica, né? Porque, mas assim, meus filhos já são adultos, então, apesar de colaborar no auxílio da criação das netas, né? Mas quando meus filhos eram pequenos, eu carregava eles junto comigo para a casa espírita, então ou seja, ficava um a pouco gente mais vê que o espírita, ele além de ter as suas atividades normais do dia a dia, ele também se dedica voluntariamente ao serviço do bem. Porque é uma crença nossa, nós acreditamos que isso faz uma diferença importante para nós e para as pessoas que são auxiliadas. Mas vamos parar de falar de nós, vamos falar de um tema que é também de todos nós, que é sobre justiça das aflições. Na realidade, quem nunca passou por um problema, uma aflição, pode ser um desemprego, perda de alguém muito querido, algo que, enfim, vai nos magoar. O Espiritismo tem respostas para isso? Será que é possível a gente encontrar na doutrina espírita algo que vá além do que a gente pensa ou que extrapole os conceitos da psicologia, ou simplesmente a gente fica repetindo como se fossem aqueles livros dignos e meritórios de autoajuda? Mas será que o Espiritismo tem algo além a colaborar do que toda essa informação que a gente já vê, que as pessoas têm no dia a dia? O que é que você acha, Eduardo? Você acha que o Espiritismo ele pode contribuir para que as pessoas busquem e encontrem consolação para as suas aflições no estudo do Espiritismo? Bom, acredito sim. Dentro do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a gente percebe que naquele momento, né, que Jesus está reunido com os discípulos, depois de uma longa jornada, senta-se a um monte, fica numa parte mais elevada, e ali então ele começa uma das suas trajetórias nesse momento, né, de falação dele, que são os sermões do monte, as bem-aventuranças. Então nessas bem-aventuranças ele começa então a mostrar sobre
como devemos encarar as aflições. Então ele começa a dizer, né, ai daqueles, né, que têm determinados problemas, dificuldades, e começa então a falar um monte de dificuldades. Vai enumerando as aflições. As aflições, isso. Então a gente percebe, né, quando a gente começa a compreender que o Espiritismo ele vem trazendo a ideia da reencarnação, seria muito difícil da gente compreender essas aflições. Seria que motivo? Seria algo em vão? Tem uma razão, tem um motivo essas aflições. Porque se não tivesse uma razão, por que então sofrer? Que motivo teria então desse sofrimento? Sofrer por sofrer? Então a gente não iria mais não acreditar num Deus de misericórdia, num Deus de infinito amor, que apenas escolheria uns para sofrer e outros para não sofrer. Então tem uma razão, existe uma explicação para isso. E a doutrina espírita, então, vem mostrar para a gente como entender, como encarar as aflições que a gente passa. E nesse caso, Eduardo, cabe assim todas as aflições ou é um grupo específico? Porque, de maneira geral, a gente vê que algumas religiões, elas meio que escolhem as dores para serem tratadas. O Espiritismo, ele faria essa escolha, ou ele consegue envolver todas as aflições, todas as dores, para de cada uma delas tirar uma lição, um aprendizado. Como é que você consegue perceber isso que a doutrina nos ensina? E aproveitando também a Marisa como filósofa, na filosofia, é possível a gente encontrar um pouco de consolação ou de fato é necessário que haja um aprofundamento das questões como o Espiritismo traz para a gente? Sem dúvida nenhuma, todas as filosofias, todas as ciências, elas param em um determinado ponto e a doutrina espírita nos faz avançar, nos dá um passo além dessas doutrinas. É bem verdade que todos os filósofos da antiguidade nos colocaram que a busca incessante do homem pela eudaimonia, quer dizer, a felicidade, ela persiste em todas as épocas do conhecimento humano. Ele quer passar, conforme Joana de Ângeli nos fala, incólume ao sofrimento. Mas falta ainda às ciências se unirem ao conhecimento de uma religiosidade, para que a ciência encontre um alicerce seguro. E, pelo que vemos das doutrinas, a que nos dá o maior embasamento é a doutrina trazida por Allan Kardec e pelos espíritos superiores que coordenam todo esse movimento de conscientização das mentes humanas, né? E é interessante que você falou das antigas filosofias, das antigas ideias. O Eduardo trouxe uma palavra que as pessoas já conhecem, mas é importante sempre a gente estar retrazendo, né? Repetindo essas ideias, que foi sobre a reencarnação. Por que será que a reencarnação ela consegue explicar tão bem a justiça que envolve nós passarmos por dores e sofrimentos para que a gente consiga, diante de um túmulo que se fecha com alguém muito amado, na notícia de um desemprego, da notícia de uma doença incurável que a gente recebe na hora de um atestado médico, enfim. Como é que a reencarnação consegue fazer com que a gente fique bem? Se é que a gente consegue ficar bem, mas enfim, como que a reencarnação ela vai nos dar assim um certo apoio para passarmos por essas horas difíceis? Opinião de vocês e opinião da doutrina espírita. O que vocês acham? Bom, nós achamos, quer dizer, temos certeza, porque não há outro entendimento sobre o sofrimento humano fora da reencarnação. Conforme já falamos, desde os povos antigos, a reencarnação era crença comum. É crença comum a crer, né, na sucessão das vidas. Os 7 sábios da antiguidade eram adeptos da reencarnação sobre o nome de palingenesia, né?
O próprio Pitágoras, ele tinha tanta certeza do processo reencarnatório que ele fazia exercícios espirituais para relembrar as vidas que eles já tiveram. Que interessante. Essa é uma informação que talvez as pessoas não tenham e só vão conseguir ter aqui no nosso programa espírita. Porque a gente, por não ter preconceito, consegue falar de tudo. Sem menor problema, sem menor dificuldade. Mas continua, por favor, querida. Então, assim, não há como conceber um Deus justo, soberanamente bom, né, acima do bem e do mal, não personificado, sem o processo reencarnatório. Como explicar em uma família que pauta toda a sua vida dentro de uma ética, de uma moral, receber um filho com alguma síndrome? Como um filho que nasce saudável, cresce saudável, e quando chega na maturidade, ele sofre alguma doença, alguma enfermidade e vem toda uma família sofrer juntos. Mas aí, Marilza, a gente vê uma coisa. Tem pessoas que falam da seguinte forma, né? Foi porque Deus quis. Deus quer isso pra gente, Eduardo? Não, nós fomos criados com uma única finalidade, a felicidade. Então, a doutrina espírita fala o tempo inteiro isso. Nós somos fadados à felicidade. E essa felicidade cabe a nós a percorrer esse caminho, a buscar esse caminho. Daí a doutrina, falada também como a Marilza colocou, de que a fé na vida futura é fundamental para que a gente possa continuar sempre nos melhorando, crescendo, buscando a melhora íntima, a melhora do ser, para que, dentro dessa lógica de reencarnação, em tempos melhores, a gente possa vir com melhores condições, né, de ser. Então, a consolação que a gente consegue encontrar para a explicação dos sofrimentos, ele não vem apenas em função de isso ser justo em função de vidas anteriores, mas é porque isso também ajuda a prever uma vida futura com mais dignidade, talvez com mais empenho para que a gente consiga ter uma vida melhor. Mas os 15 minutos do primeiro quadro já estão acabando. Então, nós vamos interromper por agora, mas antes, deixando uma pergunta para vocês, para que vocês reflitam enquanto a gente está aqui no nosso intervalo. Por que será que você sofre? Já parou para pensar? Por que será que, dentre tantas pessoas que você conhece, talvez você seja a pessoa com maior grau de sofrimento? Será que Deus esqueceu de você? Ou será que você esqueceu de Deus? Ou será que você não está entendendo direito o que se passa na sua vida? Mas fique tranquilo, nós voltamos com o programa Espírita e já você vai ter resposta para todas essas questões e outras que você com certeza vai ficar pensando enquanto estamos no nosso comercial. Um abraço e até logo. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Temos um pedido de ajuda. Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Vou ali só buscar mais, Osara. Não, vamos beber, vou ali buscar mais, aguenta a mão aí. Este é Paulo. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Meu Deus, como pôde chegar a esse ponto? Como pôde?
graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo não ora, não pensa em Deus, e cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Faz o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Entra aí logo, cara, vamos aí, vamos logo. Fernanda? Olá, voltamos com a segunda parte do programa Espírita e hoje temos aqui Eduardo e Mariusa. Estamos conversando sobre o tema Justiça nas Aflições. No primeiro quadro, nós conversamos bastante sobre as questões que envolvem até mesmo a história da filosofia, aproveitando o fato de Mariusa ser filósofa para que a gente pudesse discorrer um pouco mais sobre o conhecimento. Mas agora vamos então ficar atentos àquilo tudo que a doutrina espírita nos traz. Eduardo, como que é possível a gente encontrar consolação estudando o Espiritismo diante de tantos problemas que estão por aí no mundo? Bom, isso é possível devido a esses problemas que a gente enfrenta, né? De repente acontece algo difícil na vida, a gente não tem como entender, né? Situações como doenças, perda de parentes, perda de amigos, às vezes uma perda de um trabalho, de muito tempo que você está estabilizado e de uma hora para outra acontece, o teu mundo cai. Uhum. Como que a gente vai entender isso? De que maneira? Não estou dizendo aqui que todas as coisas que acontecem na vida, né, são fatalistas, né, são coisas que podem ser relacionadas a vidas passadas ou não. Uma coisa importante, Eduardo, o que seria essa coisa do fatalismo? E por que o Espiritismo ele não é fatalista? Porque os nossos espectadores, eles estão agora também pensando dessas coisas. E como eles não podem perguntar ainda, quando eles forem para uma casa espírita vão perguntar, mas agora não. Então explica para a gente o que é essa questão do fatalismo e por que a doutrina espírita não é fatalista. Olha, não é fatalista porque os espíritos colocam para a gente o que é fatal é a morte, né? A morte é fatal. Uhum. Ali nós temos
o nosso planejamento, a nossa programação, e vai chegar um tempo que o corpo físico vai perecer. Isso é fatal. Agora, todas as situações que a gente vivencia, as dificuldades, elas são, muitas das vezes, culpa própria nossa, invigilância, não perceber as coisas que estão à nossa volta. Então, a gente tem que ter essa atenção. Como é que a gente pode encarar isso, né? Muitas das vezes a gente acha que algo que acontece é o fim do mundo. E às vezes não é. A gente vai procurar ver, vai estudar direitinho, ver o que acontece, o que foi que levou aquilo. A gente vai perceber que não é bem assim. E então a doutrina espírita, como você tinha perguntado, nos dá esse alívio, nos dá esse alento, porque nada a gente está vendo que não é por acaso. Existem sempre as razões, e aí a gente tem que buscar as razões. A doutrina espírita ensina a gente a pensar, a raciocinar diante de todos os fatos que acontecem na vida. E não ser aquela coisa de que está determinado, aquela situação em que está escrito o destino. Não é bem assim. Como se eu não pudesse fugir daquilo. Como se eu não pudesse fugir daquilo. Então a doutrina espírita nos dá as ferramentas, né, dentro dessa filosofia, dentro dessa ciência e dentro da religião, para que a gente possa pensar todas essas dificuldades que a gente enfrenta. E a gente vai encontrar as saídas, a gente vai encontrar as explicações. E isso nos traz o alívio, nos traz o alento, para poder entender essa vida de relação que a gente tem nesse momento, nesse instante da vida que a gente se encontra. Então, no caso, o espiritismo ele serve para situar a pessoa. Não é para tirá-la do problema, mas é para fazer entender o problema como ele acontece. É isso aí. A gente não pode esquecer nunca, né, de que dentro da física, tá? Vamos puxar um pouquinho aqui, a gente tem que entender que a física, né, como falando da lei de Newton, a terceira lei de Newton, né, que é muito conhecida de ação e reação, ou causas e efeitos, né, trazendo para a doutrina espírita. Então, a gente tem esse conhecimento de que tudo que eu faço vai ter uma consequência. Eu já começo, então, a medir as minhas ações, as minhas atitudes. Eu já começo a perceber o que eu fizer vai refletir diretamente sobre mim. E o meio onde eu estou é que vai me dar todo o embasamento, como é que eu devo agir, como é que eu devo caminhar. Grupo social, a família, os amigos, local de trabalho, relacionamento na sociedade de um modo geral. Então você não pode sair daí, né? Você não tem como sair daí, porque você está no local onde você tem que estar. E essa tua posição dentro desse grupo social é o que você vai ter que trabalhar, é que você vai ter que redimensionar a sua forma de ver a vida. Então, no caso, pegando isso que você acabou de falar para a gente, relacionando com Newton, o processo de reencarnação e o processo de elaboração de um plano para que a gente consiga substituir as dores do passado por alegrias no presente e felicidade no futuro, é o que vai servir para a gente encontrar justiça e consolação nas horas das aflições. É isso aí. E, no caso, Marilza, aqui você trabalhando no processo de evangelização das mães, muitas delas são de situação econômica muito difícil. Como é que elas lidam com os seus problemas quando elas encontram no Espiritismo algumas respostas? É um aprendizado que nós, particularmente, estamos vivenciando, de encontrar nessas companheiras grande processo de, eu não vou falar de aceitação da condição delas, até porque a doutrina espírita não fala de aceitação passiva, mas sim de redicionamento das situações em que vivemos. Elas nos dão assim lições exemplares de superação, porque sofrer, conforme a mentora espiritual Joana de Ângeles fala, o sofrimento ele é
É próprio da gente. É próprio. O sofrimento não tem como. Ele vem e você não tem como livrar-se dele. Mas você pode superá-lo. E é na doutrina espírita que se encontra a maturidade para poder superar esses conflitos. A família que temos vai mudar? Não. A esposa, muitas das vezes agressiva, pelo processo reencarnatório, é aquela irmã que foi desvirtuada no passado, o filho rebelde, o marido não tanto quanto justo nos seus atos, nos compromissos assumidos. Nós encontramos fundamentos na doutrina espírita para superar todos esses sofrimentos. Agora, o que temos que ter claro é que apenas 10% do nosso sofrimento é causado nessa vida, pelas más escolhas que fizemos. 90% que é atribuído a causas anteriores, isso não é verdadeiro. A grande maioria do sofrimento é fruto das nossas más escolhas. Então, no caso, desculpa te cortar, mas me vê que a ideia. Então, nós sofremos não apenas em função de vidas anteriores, mas de escolhas que fazemos nessa atual existência. Equivocadas, escolhas equivocadas. Agora, como igual um aluno ele que escolhe o resultado errado numa prova. Isso. E por que ele não se deu bem na prova? Porque ele negligenciou na sua aprendizagem. E a doutrina espírita, que é os ensinamentos de Jesus um pouco mais além na compreensão, nos ensina isso, que precisamos, né, superar os nossos sofrimentos. Não adianta negar o sofrimento, não adianta deixar, né, pular por cima deles, mas temos que ter. Por que eu sofro? Essa é a primeira questão. Uhum. De onde vem o meu sofrimento? Se não foi causado na vida anterior, logicamente foi causado na vida atual. E o que eu preciso fazer para superá-lo e vencê-lo? Porque os sofrimentos vêm como um teste para a gente mostrar você tá falando que viemos. Saber. Muito bem disso. Mas o Cristo falou sobre bem-aventurados os aflitos. Se eu busco uma solução para a minha aflição, eu não estou fugindo dessa recomendação do Cristo, porque a colocação é bem clara. É bem-aventurados os aflitos. Não é bem-aventurados quem foge da aflição. Como é que a gente então vai poder, pela doutrina espírita, mostrar e justificar, ou seja, mostrar que há justiça para a pessoa que está passando pelo problema, que ela não está infringindo uma lei divina, buscando a consolação dos seus problemas. Porque senão os companheiros de outras lides religiosas podem achar, mas espera aí, se é justo e bom sofrer, por que esses caras estão querendo consolar na hora da dor e do sofrimento? Mas aí o próprio Jesus nos ensinou quando ele curou o cego de nascença, quando ele curou o leproso. Então, ele falou, bem-aventurados os aflitos, mas ele não disse bem-aventurados os revoltados. Olha, vocês estão vendo como é importante estudar Espiritismo? Quantas vezes você não ficou nessa dúvida, achando que se é para sofrer, eu vou sofrer, vou até piorar o meu sofrimento, estou com dor de dente, eu vou machucar mais o meu dente? Não, a gente sofre, mas também podemos buscar consolação, que é o que a gente faz nas casas espíritas. Não há uma apologia ao sofrimento. E o que significa não ter apologia ao sofrimento, Eduardo? É justamente fazer o que você está fazendo, já que o sofrimento vai me tirar, né, dessa dificuldade, já que eu preciso sofrer para melhorar, então eu vou sofrer mais ainda, eu vou aumentar, redimensionar esse sofrimento. E não é bem assim. A questão não é essa. O espírita não procura o sofrimento, ele entende. Busca a solução, né? Não se revolta, entende, compreende, e aí entra naquela questão, bem-aventurados os aflitos.
porque já há uma compreensão. Se a gente pudesse pegar essa fala de Jesus, né, bem-aventurados aflitos, é para que você repense e pense essa dificuldade que está passando agora, porque provavelmente você já foi culpado por isso. Então hoje, bem-aventurado, por quê? Porque você já está na condição de fazer esse resgate. Por isso é essa bem-aventurança. E aqueles ainda que ainda riem, que ainda fazem os outros sofrerem, né? Como no finalzinho, né, do texto vai ser colocado, pobre coitados, porque ainda não compreenderam ainda, porque ainda vai ter que passar por esse resgate, por esse ajuste. E aí, da gíria, né, a ficha cai. E quando a ficha cai, ela pode cair nessa vida ou numa vida posterior. E haverá diferença, por exemplo, será que é importante a gente saber se esse sofrimento que eu passo hoje, ele é oriundo dessa vida atual, é da vida anterior, ou o importante é efetivamente consolar, sem ficar assim, tentando marcar território. Ah, não, porque você fez isso na vida anterior, não, é dessa vida. O que é importante? É saber ou é consolar? Ficar nessa busca não leva a nada. Né? Então, a proposta é superar as dificuldades. Se eu tenho uma dificuldade com alguém da minha família, não adianta eu ir para as drogas, não adianta eu ir para o alcoolismo, não adianta eu buscar um outro companheiro fora da família, porque iremos certamente encontrar os mesmos obstáculos, porque o obstáculo está em nós para sermos vencidos. Então, as dificuldades, os conflitos, precisamos vencê-los. E voltando à proposta, a doutrina espírita é muito clara, porque Kardec indaga aos espíritos se era válido buscar socorro, né? Se era pertinente buscar alívio das suas aflições, das suas dores. Aí os espíritos respondem a Kardec: é tão válido quanto você ver alguém se afogando e não tentar nada. Qual é aqui, não, tem que passar por isso, deixa para lá. Deixa ele se afogar. E ninguém faz isso, né? O ímpeto inicial é ir buscar e tirar a pessoa do afogamento. Porque seria a consolação. Sim. Mas uma coisa que não nos consola é que o tempo passa. E o segundo quadro já está chegando no fim, mas não desliga não. Calma, fica aí. Não se desespere. Já voltamos com o programa Espírita, debatendo sobre o tema Justiça das Aflições. Até logo. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Olá, voltamos com o terceiro quadro e último quadro do programa Espírita Amor e Caridade, que hoje estamos aqui com o Eduardo e com o Marilza. Estamos discutindo o tema sobre as aflições, justiça das aflições, que é um tema que nesse momento em que nós vivemos é algo muito necessário. Eduardo, nessas questões que você trouxe para a gente da física, da lei de ação e reação, que Newton nos trouxe, como é que a gente pode então ter uma ideia de consolação? Porque essa lei é uma lei muito seca, né? A lei que Newton nos traz. Mas como que a gente pode ver consolação na doutrina espírita, que é algo muito mais abrangente do que as leis da física? Bom, quando a gente trabalha com essa ideia, né, de nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem com a gente, né, aí a gente fala então nessa questão da ação e reação, porque tudo que eu faço, tudo que eu emito, eu tenho a responsabilidade por isso.
Então, quando a gente compreende esse mecanismo, a gente vai ver que é preciso parar, é preciso refletir, como a gente já falou, sobre tudo que a gente vai fazer. E a consolação, ela só vem nesse sentido que a gente compreende o seguinte: a vida não acaba aqui. A vida não acaba com a morte do corpo físico. Há uma continuidade. E outra coisa, não existem as penas eternas, porque senão você fica naquele sofrimento o tempo inteiro, toda hora, todo instante. Onde você vai encontrar o consolo? Onde você vai encontrar a ideia de que existe um Deus super amoroso, eternamente bom, e que está pronto a estender a mão a você diante das dificuldades que você enfrenta, diante das quedas que a gente tem? Onde é que a gente vai encontrar esse apoio? Se a gente não acreditar nisso, a gente fica nesse sofrimento. Fica à mercê da dor, né? Fica, pois é, o tempo inteiro. No caso, Mariusa, pegando essa ideia que ele trouxe para a gente, então, acerca da consolação, pensando numa vida futura, num amanhã, só que numa distância realmente, né, de uma vida melhor, mais feliz. Como é que a gente, pela doutrina espírita, pode preparar a vida futura em função da vida que vivemos hoje? Ele colocou muito bem para a gente: a vida não acaba. Se ela não acaba, como é que eu vou poder continuar tendo esperanças numa vida futura minha? Esse é o grande gancho que a doutrina nos deixa, nos faz essa ponte entre o Espiritismo e os ensinamentos de Jesus. Jesus foi categórico na sua fala de que a vida continuaria e que para aquele que conhecesse a sua palavra não haveria sofrimento. E a doutrina vem nos esclarecer: a morte não existe, o Espiritismo matou a morte. As pessoas que foram continuam sendo nossos parentes, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, amores, desamores. Não há uma ruptura, né? A vida é plena. Durante muito tempo, nós fomos condicionados a pensar que tudo se acaba no túmulo, o que não é verdadeiro. O que é verdadeiro é que tudo prossegue, tudo continua. O que a ciência nos diz que há um término, a ciência não tem comprovação. A ciência não comprova que a vida não continua. As filosofias também não falam que é verdadeiro que a vida não continue. A doutrina espírita vem e prova que ela continua, através de todo um processo mediúnico que vem nos consolar. Então, para todo aquele que acha que o seu ente querido foi e que não vai vê-lo nunca mais, a grande consolação que a doutrina espírita traz é: o seu ente querido, o seu amor, o grande amor da sua vida continua vivo. Seu filho, seu pai, sua mãe, a pessoa a quem você dedica esse afeto, ele não morre. Não morre jamais, né? Nós fomos criados para a eternidade. A reencarnação, a consolação, esse distanciamento se reduz personificando o amor de Deus por nós. Porque a prova maior que Deus nos ama é não nos tirar do convívio dos nossos entes que já foram. E para que a gente possa continuar, então, encontrando a alegria no convívio, mas não uma alegria mórbida, né, de ir no cemitério, tentar ali no túmulo encontrar alguma coisa, que ali não está a resposta. Não, ali não está a resposta. A alegria que a doutrina nos traz é uma alegria dinâmica, né? Os sofrimentos não são eternos. O sofrimento só dura enquanto permanecermos relutantes diante dele. O sofrimento só existe até com que nós o vençamos. A dor é superável,
ela só dói enquanto dor porque ainda somos ignorantes diante dela, das doenças, das perdas, dos sofrimentos. Nós sofremos pelo sofrimento, o que deveria ser o contrário. Então, temos nesse que caso, vencer. Marilza, o que você coloca, a gente sofre pelo sofrimento. Como que a gente pode, então, buscar entender isso? Né? Já que essa ideia dela, a gente sofre pelo sofrimento. Então, não é propriamente o que eu passo, mas é a escolha do que eu sinto por aquilo tudo que eu estou passando. E de como eu passo. Como que eu passo? Se eu tenho desconhecimento da vida futura, eu vou sofrer a perda do ente amado. Mas se eu tenho certeza na vida futura, como os gregos tinham, os antigos tinham, esse sofrimento, a tendência dele é desaparecer. Né? Se eu sei que o corpo físico é transitório e que os recursos que eu tenho não são mais necessários à cura do corpo, né? Eu tenho que aprender a conviver com esse mal do corpo. Mas aprender a conviver com o mal do corpo não significa, né, como ele colocou para a gente, que a gente deve ficar passivo diante da dor e do sofrimento, mas pelo contrário, ter atitude proativa de colaborar sempre para que as coisas elas melhorem. No caso, Eduardo, pode estar colocar. Eu ainda acrescentaria isso, né? Não esquecendo de uma expressão que é muito corriqueira, de que o Pai não coloca nos nossos ombros, né, um fardo maior que a gente possa carregar. Isso é uma expressão, a gente pode dizer que é um jargão, né, todo mundo fala, mas é uma forma da gente ter confiança que existe alguém, existe algo, uma força que vai nos ajudar a carregar isso, né, a superar isso. E o Espiritismo ainda complementa com mais uma coisinha muito interessante, né, que é justamente quando nós começamos a passar pela dor, seja ela física, seja moral, é porque a gente está preparado. E essa preparação, vamos dizer assim, esse crescimento, ele se dá de dentro para fora. É quando há a preparação do ser já pronto para aquilo. No caso das doenças, quando surge, né, há toda a degeneração do corpo físico, é a purificação, né? É aquele momento que você já está limpando, né, o teu ser, o espírito, começa então a esse processo de lavagem, de então, limpeza. No caso, eu passando por um problema, por exemplo, como é comum, né, nas famílias ter alguém acometido pelo câncer, e alguns chegam em estados terminais de muito sofrimento. Esse sofrimento que a pessoa passa está conseguindo retirar toda uma gama de dor moral que ele trouxe de vidas anteriores, para que numa vida futura, no convívio de novo com os amados, essa pessoa tenha melhor condição de viver sem o peso de olhar para trás e se sentir devendo para a lei. Seria essa a ideia? É essa a ideia. Mas a gente não pode esquecer daquele grande problema de que a gente, muitas das vezes, a questão da aceitação, né, a questão do... Como é o termo que a gente usa muito? Da resignação. O que é ser resignado? Justamente é o não revoltar-se. Você já está compreendendo. Se não tiver esse processo, vai ficar complicado, vai ficar difícil você fazer essa, vamos dizer assim, crescer. E ter esse caso, crescimento. um indivíduo com uma depressão, com uma tristeza profunda, uma doença, ele pode e deve procurar as casas espíritas, não porque a casa espírita vai dar um jeito nele, mas é porque ele vai assumir a sua responsabilidade diante da vida. Vai trazer o alívio, vai trazer o conforto, da compreensão desse momento difícil que a gente vive. E no caso, essa compreensão, então é o que vai fazer, como ela como pedagoga sabe disso muito bem, a compreensão é que vai trazer a pessoa, vai retirá-la daquela zona de sombras, de tristeza, de sofrimento, não vai tirá-la da dor, mas vai fazer com que ela se sinta pelo menos não vítima de uma lei divina que a está punindo, porque não há uma lei que pune
somos nós que buscamos as nossas dores. Seria essa ideia? Sim, é essa a ideia. Todo depressivo, ele está condicionado ao seu passado. Né? Em toda depressão, há o componente do passado no presente. A casa espírita não vai dizer que vai curá-lo, porque ninguém tem o dom de curar, né? Mas vai dar as ferramentas necessárias para que ele próprio se autocure, se eduque, que ele ressignifique a sua vida, buscando interagir com a sociedade, com o meio que ele vive. E isso vai dar condições necessárias para que ele saia desse passado e venha atuar no presente. E esse passado, ele necessariamente não está ligado a uma vida anterior. Não. Pode ser em função de escolhas que ele teve na atual existência e que levam a uma zona de sofrimento, uma zona de tristeza. Isso. E nesse caso, é possível então mudar? Ou seja, eu tenho um problema, eu passo por um sofrimento, passo por uma aflição, eu posso então optar por não mais sofrer? Podemos. Podemos e devemos ou só podemos? Não, podemos e devemos, porque é da lei, a lei de evolução. Né? Toda felicidade está nas nossas mãos, assim como toda infelicidade está nas nossas mãos. Nós somos construtores de nós mesmos. Quando nós tirarmos a ideia de um Deus, um Pai personificado, nós vamos entender isso. Porque um ser que é soberanamente bondade, justiça, amor no seu mais alto grau, não nos compensa e nem nos recrimina. Ele é Deus, ele é esse ser em grau supremo. Todas as questões de felicidade ou infelicidade é construção nossa. E podemos sair do estado infeliz e atingir a felicidade. Como alguém que pode estar num estado momentâneo de felicidade e sofrer, né, as suas próprias quedas. No caso, Eduardo, pelo que ela colocou então para a gente, é possível que a gente possa dar a volta para cima e não ficar ali nesse rame-rame das dores, dos problemas. Mas e quando a gente tenta fazer de tudo e não conseguimos melhorar a nossa condição? É porque a gente então tem que buscar fazer o quê? Resignar, entender, melhorar a fé. Como é que a gente pode buscar entender esse movimento nosso de querer melhorar e não conseguimos a melhoria? E aí então a gente, mais uma vez, né, a gente repete sempre, as aflições existem. Então a gente tem aqueles momentos para a gente poder identificar, essa aflição é atual? Se é atual, vou fazer tudo o que é possível. Vou procurar toda a ajuda necessária. Se for da medicina, por que medicina? A gente está sabendo que se a inteligência do homem vem para poder aliviar as dores, daí então um recurso que a gente já vai ser, então a felicidade é para ser buscada. Por isso então esse avanço todo da ciência, toda essa questão de alívio das dores mais terríveis, né, que é a do câncer. Se eu não consigo nenhuma explicação para que eu possa entender, não é o problema agora, não é esse problema aqui que gerou isso, então eu tenho a outra oportunidade, tenho outra chance de ver que então é uma situação que eu já vivenciei. E quando a gente chega a essa conclusão, aí é que vem o consolo. Você se revoltar vai doer mais ainda. Né? Aquela questão do sofrer do sofrer. Então a gente, à luz do conhecimento, né, a gente começa então a perceber que existe uma outra maneira de conviver com isso e tirar todo o proveito dessa situação difícil que a gente vive. Até porque tem muitas pessoas que adoram ser vítimas de si mesmas, né? É como a gente brinca, e elas fazem faculdade de vitimologia.
se tornam vítimas e acham que tudo que acontece é porque Deus não está olhando, os bons espíritos não estão olhando, o anjo de guarda dormiu, e fica numa atitude de reclamação que acaba tornando um problema que é superável apenas pelo fato da pessoa parar de comer muito, porque vai parar de doer a barriga, vai parar de doer o fígado, mas acha que aquilo dali é uma dor, é um problema, tem a ver com vidas passadas, e é apenas um comportamento desavisado que a pessoa tem. Verdade. E essa possibilidade, então, de entender o que vem a ser, de fato, uma aflição ou o que é apenas um problema, também ajuda na condução da nossa vida a alguma felicidade. E até a superação, né? Desses problemas. Jesus, na sua trajetória aqui nesse planeta, ele não estimulou em tempo algum a vitimização. Ele foi um ser que colocou sempre os seus seguidores para frente. Ele curava e empurrava para frente. Vamos embora, e viajava e arrastava a multidão pela sua voz firme de dizer: se eu posso, vocês também podem. E isso, de alguma forma, estimulavam as pessoas a não ficarem paradas nos seus ciclos, né? Que a grande maioria acha que o sofrimento é Deus que é assim mesmo porque Deus quer, né? Eu sofro porque é da lei, porque Deus quer. E aí eu fico nesse círculo infinito. Eu posso desencarnar, reencarnar novamente, mas continuo pensando se eu da não mesma mudar a minha forma. maneira de pensar, nada em mim se modifica. Nada vai modificar. Inclusive as dores e os sofrimentos. Pois é, né? Pegando esse gancho, né, que ela colocou, Jesus fazia o quê? Segue, a tua fé te curou, né? E não ergue mais. Que ali é um ensinamento. Quando você se modifica, você vai começar a pensar a felicidade. Quando você vê a felicidade, né, que você pode gerar, você vai começar então a espalhar essa felicidade à tua volta, os outros que estão na sua casa, estão no seu grupo de trabalho. É por isso então que o espírita, ele consegue, não é sorrir, mas ele consegue ter paz diante dos problemas que ele enfrenta. É isso aí. É porque ele consegue enxergar aquela situação como algo, acima de tudo, meritório. É mérito dele passar por aquela situação. E é da justiça, que é uma justiça de amor, de caridade, mas é justa. De modo que ninguém suporta um peso que não seja capaz de carregar, acima de tudo, carregar nos corações. Eduardo, estamos chegando ao fim do nosso programa. Fica aí à vontade para você poder se despedir, convidar as pessoas para ir na sua casa, conhecer mais lá o trabalho, assistir a palestra dele, que é uma pessoa muito bacana. Vejo pelo filho, um fruto não cai longe da árvore, então sei que são pessoas bacanas. Fique à vontade para se despedir. Bom, então nós trabalhamos na Casa Espírita Francisco de Paula, né? Fica lá no alto, ao lado do Clube Comari. E as nossas sessões, né, são sempre de estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e uma vez ou outra um tema livre que se coloca para ampliar um pouco mais os conhecimentos. E para finalizar, né, o nosso encontro, nesse bate-papo, né, a gente não pode esquecer de uma única coisa. Nós fomos criados com um único objetivo: sermos felizes. Nós fomos condenados à felicidade. Então é preciso que a gente compreenda que essa felicidade só depende de cada um, só depende da gente. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai, criados simples e ignorantes, e dentro dessa corrida, dessa trajetória de evolução, a gente não está sozinho. A gente tem um Pai maior, né? Tem um Jesus, que a gente pode considerar como nosso irmão mais velho. E dentro, né, da antropologia, né, a sociologia diz que o homem é um ser social. A gente não pode nunca ficar sozinho e isolado. Porque quanto mais a gente se isolar,
maior é a dor. O sofrimento aumenta cada vez mais. Então você tem que estar junto. Por isso a questão da fraternidade. O Espiritismo prega o tempo inteiro a questão fraterna. Essa irmandade, essa ajuda, é justamente para poder a gente caminhar juntos. Obrigado. Marilza, também fica à vontade para se despedir. Está aqui em sua própria casa. Estamos aqui na Casa de Amor e Caridade, com muito prazer, né? Estudando a doutrina espírita. E o que, nas nossas palavras finais, é falar o seguinte, conforme o Eduardo falou, nós somos seres sociais. E para vivermos bem, para crescermos, né, é necessário conviver com pessoas melhores, que tenham alguma coisa a nos acrescentar, né? Que assim vamos agregando valores. Ficar isolado, sofrendo, fazendo do sofrimento um rosário, né, de dores, não vai nos levar a nada. Jesus, o nosso irmão, ele, diante de todas as dificuldades que enfrentou, ele nunca se escondeu. Ele foi para a rua, ele viajou pelas cidades, ele amealhou adeptos e hoje ele é a maior personalidade que alguém escrita no mundo todo, né? Milhões de pessoas são seus seguidores. Que nós busquemos no exemplo dele a superação dos nossos desafios. Não gosto de chamar de sofrimento, porque o ser humano é constantemente desafiado. Nós nascemos sem nenhum conhecimento e somos fadados a sermos felizes para conviver no mundo com as melhores possibilidades. Então, a todo momento somos desafiados no trabalho, desafiados no grupo social, desafiados na família, para que possamos crescer. Todo sofrimento é forma única de crescimento. E buscar consolações é inevitável, porque vem junto de nós nos impulsionar, conforme nós já falamos, né? Quando deixarmos de ser as crianças pequeninas, conforme Jesus falou, a dor e o sofrimento terão passado. Serão passado, né? E serão passado, isso. Ficará lá no passado. Quando nos projetarmos, quando conseguimos fazer o que os grandes mestres que viveram no passado, conforme eles viveram, nós vamos aprendendo com ele que todas as dores e os sofrimentos são frutos unicamente da nossa ignorância. Bom, vocês viram que esse assunto ele tem muito mais informações. A gente trouxe aqui apenas algumas reflexões. Você encontrará mais respostas descobrindo uma casa espírita perto de onde você mora. Busque saber, se informe. O objetivo maior das casas espíritas é fazer com que você seja uma pessoa feliz. O programa Espírita Amor e Caridade se despede de vocês, solicitando a Deus fartura de bênçãos para que a sua vida seja uma vida melhor. Até o próximo programa. Fique com Deus e é muito alegre para os nossos corações ter você conosco no nosso programa. Até breve. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou.
você.